Bom, agora a gente vai continuar na página 49. Freud continua: deixando de lado nessa citação tudo o que antecipa as implicações mais remotas do sonho, voltemos à sua interpretação imediata. Poderia dizer que esta interpretação foi uma tarefa que se arrastou por vários anos. O paciente relatou o sonho numa etapa muito prematura da análise e, em breve, compartilhava a minha convicção de que as causas de sua neurose infantil ocultavam-se por trás dele. Olha que interessante. No decorrer do tratamento, voltamos com frequência ao sonho, mas foi somente durante os últimos meses da análise que se tornou possível compreendê-lo completamente. E mesmo assim, graças a um trabalho espontâneo por parte do paciente. Ele enfatizara sempre o fato de que 2 fatores no sonho haviam lhe causado a maior impressão. Primeiro, a perfeita quietude e imobilidade dos lobos. E segundo, a atenção com que todos olhavam para ele. A sensação duradoura de realidade que o sonho deixou após o despertar parecia-lhe também um fator digno de nota. Tomemos essa atitude, essa última observação como ponto de partida. Sabemos por nossa experiência na interpretação de sonhos que esta sensação de realidade traz consigo um significado particular. Isso certifica-nos que determinada parte do material latente do sonho reivindica na memória do sonhador possuir a qualidade de realidade, isto é, que o sonho relaciona-se com uma ocorrência que realmente teve lugar e não foi simplesmente imaginada. Nota: ver a interpretação dos sonhos de 1900, edição Standard Brasileira, volume 5, página 397, Mago, editora, 1972. Pode naturalmente ser apenas uma questão de realidade de algo desconhecido. Por exemplo, a convicção de que o avô realmente lhe contou a história do alfaiate e do lobo, ou que as histórias do Chapeuzinho Vermelho e dos 7 cabritinhos foram realmente lidas em voz alta para ele, não seria de uma natureza a ser substituída por essa sensação de realidade que sobreviveu ao sonho. O sonho parece apontar para uma ocorrência cuja realidade foi intensamente enfatizada, como estando em marcado contraste com a irrealidade dos contos de fada. Se devia presumir que por trás do conteúdo do sonho havia uma cena desconhecida, ou seja, uma cena que já fora esquecida na época do sonho, esta então deveria ter ocorrido muito prematuramente. Lembremos-nos de que o paciente disse: tinha 3, 4 ou no máximo 5 anos de idade na ocasião em que tive o sonho. E podemos acrescentar: e o sonho fez-me lembrar de algo que deve ter pertencido a um período ainda mais remoto. As partes do conteúdo manifesto do sonho que foram destacadas pelo paciente, os fatores do olhar atento dos lobos e da imobilidade devem conduzir ao conteúdo dessa cena. Devemos naturalmente esperar descobrir que esse material reproduz o material desconhecido da cena de algum modo deformado, talvez mesmo deformado para o seu oposto. Havia também diversas conclusões a serem extraídas da matéria-prima que fora produzida pela primeira análise do sonho, feita pelo paciente, e estas teriam que se ajustar à colocação que estávamos buscando. Por trás da menção à criação de ovelhas, seria de esperar uma evidência de uma busca sexual, o interesse que ele estava apto a gratificar durante as visitas ao rebanho com o pai.
mas deve ter havido também alusões a um medo da morte, de vez que a maioria das ovelhas morrera da epidemia. O fator mais importuno no sonho, os lobos em cima da árvore, levou diretamente à história do avô. E o que era mais fascinante nessa história e capaz de provocar o sonho não podia ter sido outra coisa senão sua relação com o tema da castração. Concluímos também, da primeira análise incompleta do sonho, que o lobo pode ter sido um substituto do pai, de tal modo que, nesse caso, esse primeiro sonho de ansiedade teria trazido à tona o temor ao pai, que a partir dessa época iria dominar a sua vida. Essa conclusão, na verdade, não era em si ainda consistente. Mas se lhe juntamos, como resultado da análise provisória, o que pode ser deduzido do material produzido pelo sonhador, encontramos então diante de nós para a reconstrução fragmentos como estes, em itálico, uma ocorrência real. Travessão, datando de um período muito prematuro. Travessão, olhar. Travessão, imobilidade. Travessão, problemas sexuais. Travessão, castração. Travessão, o pai. Travessão, algo terrível. Continuando, certo dia o paciente prosseguiu na interpretação do sonho. Achava que a parte do sonho onde de repente a janela abriu-se sozinha não estava completamente explicada pela sua relação com a janela em frente à qual o alfaiate estava sentado e através da qual o lobo penetrou na sala. Deve significar, meus olhos abriram-se de repente. Eu estava dormindo, portanto, e subitamente acordei, e no momento em que o fiz, vi algo. A árvore com os lobos. Nenhuma objeção poderia ser feita a isso, mas o problema poderia ser ainda mais desenvolvido. Ele acordara e vira alguma coisa. O olhar atento, que no sonho fora atribuído aos lobos, deveria antes ser atribuído a ele. Num ponto decisivo, portanto, havia ocorrido uma transposição. E, ademais, isso é indicado por uma outra transposição no conteúdo manifesto do sonho. Nota: a interpretação dos sonhos, Standard Edition, volume 4, páginas 307, 308, 1972. Pois o fato de que os lobos estavam sentados na árvore era também uma transposição, porquanto, na história contada pelo avô, eles estavam embaixo e não conseguiram subir na árvore. O que seria então se o outro fator enfatizado pelo paciente era também distorcido por meio de uma transposição ou inversão? Nesse caso, em vez de mobilidade, os lobos não tinham movimento, olhavam para ele, mas não se mexiam. O significado teria de ser o mais violento movimento, ou seja, ele acordou de repente e viu à sua frente uma cena de movimento violento, para o qual olhou tensa e atentamente. No primeiro caso, a distorção consistiria num intercâmbio de sujeito e objeto, de atividade e passividade, ser olhado em vez de olhar. No outro caso, consistiria em transformação no oposto, imobilizar em lugar de movimento. Agora eu vou parar aqui porque ele vai continuar, é longo essa análise toda, né? Então a gente já tem aqui duas questões.